Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente, mais uma edição do Coliseu da Guardiã, deputados eleitos aqui da região do Grande ABC, do estado de São Paulo, para o Brasil, 17 horas e 38 minutos. Deputado federal Alex Manente, do Cidadania, autor da PEC segunda instância. Será que vai ser votado na próxima legislatura, deputado? Bom, olá Gabi, olá a todos que nos acompanham aqui na Guardiã da Notícia. Uma satisfação voltar aqui depois das eleições para falar um pouco do panorama para os próximos 4 anos e a representação da nossa região. Óbvio que é uma pauta importante, uma pauta que nós batalhamos, queremos que ela seja votada até para fazer um Brasil mais justo, não apenas no combate à corrupção e impunidade, mas na morosidade que a justiça acaba prejudicando as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Essa é a nossa grande batalha para os próximos 4 anos. Deputado, o senhor ficou feliz com o resultado dessas eleições? Muito feliz, tive a satisfação mais uma vez de ser reconduzido à Câmara Federal com uma votação que foi a maior do Grande ABC. Pela primeira vez na história, um deputado teve a maior votação em São Bernardo, Santo André e São Caetano. Isso nos dá ainda mais responsabilidade de poder continuar honrando a região e dedicando o nosso trabalho para as grandes pautas nacionais que influenciam aqui no Grande ABC. Quais vão ser as principais pautas nacionais de influência no Grande ABC? Olha, nós temos algumas pautas que são importantes. Não vamos falar de recursos, que esses são obrigatórios, mas de pautas que mexem com o Brasil. Eu defendo que nós precisamos fazer uma ampla reforma tributária. O Grande ABC, que já foi o grande potencializador do emprego industrial, está cada vez mais reduzido e essa indústria do século passado já não gera o número de empregos que gerava anteriormente. Por isso é importante buscarmos as alternativas para o emprego do futuro. A cada 3 crianças que estão no ensino infantil, 2 delas terão seu primeiro emprego, um emprego que ainda não existe, e nossa região precisa estar atenta a esse movimento da sociedade para poder de fato fazer com que tenhamos potencial de emprego e perspectiva para o futuro da nossa região, que é fomentador de emprego, geração de oportunidades, e precisa se adequar a esse novo momento que o mundo viverá e não será diferente para a gente. Por isso é importante nós estarmos atentos na reforma tributária, fazer a reforma administrativa para enxugarmos a máquina. É um grande desafio. Com o governo eleito acho que será mais difícil, mas nós vamos lutar, porque não é possível continuar tendo tantos privilégios, um abuso nos custos da máquina pública sem o serviço adequado à sociedade. Esse é um grande desafio, além, obviamente, dessa PEC da segunda instância, que eu não chamo apenas de PEC da segunda instância, chamo de uma reforma do judiciário, do ordenamento jurídico, para, como eu disse, termos uma justiça mais célere. No Brasil, apenas 3% da população brasileira consegue chegar ao Supremo Tribunal Federal, demorando, não apenas no âmbito criminal, mas em todas as esferas, demorando 30 anos para poder dar como concluído o processo, e isso acaba enfraquecendo aqueles que têm menos condição de acessarem de maneira adequada a justiça. Por isso, essas são pautas que nós já defendíamos. O governo Bolsonaro tinha obrigação com essas pautas, não conseguiu reproduzi-las da maneira que o Brasil precisa. Espero que, independente do governo atual, a Câmara tenha esse protagonismo de levar adiante esses desafios. O senhor falou sobre a reforma tributária, o senhor pretende participar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo? O senhor já participa? Tem participado das discussões para que, de fato, essa reforma venha a se tornar uma realidade? A verdade é que a presença do Bernardo Api no grupo de transição dá um estímulo, uma esperança de que nós tenhamos, de fato, uma reformulação do sistema tributário brasileiro. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e ela tributa a produção, que é um grande equívoco em relação a todo mundo. Nós precisamos, até para ter uma distribuição adequada desses tributos para a sociedade, termos o tributo no consumo, onde existe a população, onde o serviço público será realizado de acordo com o consumo, e isso se reproduz no mundo. E no Brasil, infelizmente, nós estamos muito atrasados, punindo a produção e, com isso, limitando o acesso de investimentos externos no nosso país, para poder gerar um emprego do futuro. O senhor é a favor de um imposto único? Imposto único eu acho que é inviável no Brasil, até porque tem o pacto federativo que precisa ser revisto. O governo federal, estadual, municipal, você faz um imposto único, você terá um impacto em todas as esferas. Na minha opinião, você tem que diminuir a carga tributária e, volto a dizer, não tributar a produção. Esse é o nosso grande erro, que afasta investimentos exteriores no nosso país para gerar futuro. Eu dou um exemplo do emprego do futuro, que é o emprego da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo.
É muito difícil você conseguir trazer para o Brasil aquilo que hoje tira o nosso emprego da indústria industrial do século passado, que é, por exemplo, a Volkswagen, a Mercedes, a Ford, que aqui fizeram da nossa região uma das mais fortes do país, mas infelizmente hoje elas trocam ser humano por máquina, é a automação da indústria automobilística no mundo. E essa máquina, infelizmente, não é produzida no Brasil. 90% das máquinas que as indústrias metalúrgicas, automobilísticas compram, vêm da China, Alemanha, Estados Unidos, e isso acaba, infelizmente, emperrando o desenvolvimento do emprego do futuro com qualidade, que é o que nós esperamos. Deputado, o senhor falou sobre o Pacto Federativo. Será que vai se tornar também uma realidade isso? O Pacto Federativo precisa ser revisto, né? Nós temos um Pacto Federativo que é muito maior ao governo federal, muito menor ao Estado, tem uma proporção adequada ao Estado e muito inferior ao município, que acaba dependente de verbas externas para poder conseguir fazer o investimento que a sociedade espera no município. Então, essa é uma discussão antiga no país que precisa ser revista. Nós já tivemos, nos 2 mandatos que eu participei, comissões especiais, eu participei ativamente, infelizmente, não conseguimos votar no plenário da Câmara, porque existem setores que não querem perder esse poder concentrado no governo federal, mas é algo que o Brasil precisa discutir se quer se desenvolver, se quer ser um país atrativo, se quer atrair investimentos, se quer pensar no seu futuro. São 17h44. Deputado federal Alex Manente, do Cidadania, ao vivo aqui conosco, pelo Facebook e pela Rádio Guardiana, guardiananoticia.com. Deputado, com esse governo que foi eleito, né, o presidente eleito já disse que vai aumentar o número de ministérios para 34. Tem verba para tudo isso? Porque ele fala o seguinte, que não vai tirar o dinheiro da farmácia popular deixando estourar o teto fiscal, que não tem dinheiro para uma série de coisas, mas vai se inchar mais a máquina. Qual que é a conta feita aí? É muito difícil a gente falar. Número de ministério não significa aumento de máquina, né? Nós precisamos verificar de fato como será a estruturação desses ministérios. Porque você criar ministério sem a estrutura embaixo, você pode ter o mesmo número de cargos com a criação dos ministérios. Então, não conheço o projeto que vai ser apresentado. Óbvio que nós vamos discutir. Eu sou a favor do enxugamento das máquinas. Quanto menos estrutura do Estado, melhor para investimento público e mais concentrado ficam as ações naqueles que são responsáveis pelos segmentos importantes que o país precisa. Mas nós vamos conhecer. Eu, no meu papel de líder do partido, de participar ativamente das discussões na visão do nosso partido, que é o Cidadania, nós temos uma responsabilidade social, entendemos que o momento, até porque os 2 candidatos se colocaram nesse papel de furar o teto de gasto para poder fazer o desembolso para as políticas sociais, nós vamos apoiar nesse momento, mas nós temos que estar muito atentos com a porta de saída e a política social que possa ser gerada com oportunidade das pessoas terem o seu talento potencializados e não depender eternamente do assistencialismo. O Brasil é um país assistencialista exclusivamente hoje e é necessário que nós tenhamos políticas públicas para fazer as pessoas mais pobres terem oportunidade de potencializarem seus talentos, gerarem empregos, renda e uma melhor perspectiva às suas famílias. O senhor acredita nesse Brasil? Acredito, o Brasil tem muita potencialidade, é um país rico, mesmo com todos os descalabros que nós já vimos, é um país que persiste, que a população é batalhadora, tenho muito ânimo que o Brasil tem um caminho para o futuro com muito potencial. Para a gente encerrar, já está chegando pertinho desse horário, sei que o senhor está com o horário apertado, só trazendo um pouquinho aqui para a região do Grande ABC, a gente está com um embate em Ribeirão Pires, né, por conta inclusive da federação, um candidato fala uma coisa, outro fala outra. Eu só queria a sua avaliação, que o que está acontecendo hoje em Ribeirão Pires a gente pode refletir para as eleições de 2024. Por exemplo, imagina uma federação dessa em São Paulo, Cidadania querendo colocar um candidato, outro, como é que vai ser resolvido isso? Suponhamos que aconteça isso em outras cidades do estado de São Paulo. O Cidadania e o PSDB têm andado de maneira muito harmônica. Nacionalmente, nós temos total integração, discutimos a votação, inclusive, das matérias em conjunto com o líder Adolfo Viana do PSDB. Nenhuma ação é feita sem essa integração. No âmbito nacional, as executivas nacionais estão totalmente integradas e eu não tenho receio nenhum de que a federação é um instrumento que veio para ficar no Brasil e é uma maneira de você ter um grande partido com pensamentos distintos, mas que no macro são próximos, que é o caso do Cidadania e do PSDB. O caso de Ribeirão Pires é algo muito pontual, muito contextualizado pela disputa local e não pelo ambiente dos 2 partidos. Nós não podemos refletir
o que ocorreu em Ribeirão Pires naquilo que é a relação do PSDB e do Cidadania. Só para fechar esse assunto, a gente tem informações que o Podemos e o MDB pretendem entrar nessa federação aí de vocês. Trazendo, por exemplo, para São Paulo, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato natural à reeleição. Como é que ficaria se... Nós temos que entender, Gabi, que nós temos um novo momento no Brasil. O eleitor deu um recado nas urnas que quer a diminuição desse número de siglas que existem e quer concentrar esforços para entender o que cada representação significa. Direita, esquerda, centro-direita, centro. E as federações têm esse objetivo, de manter a autenticidade e a autonomia dos partidos, mas que, no conjunto geral, na apresentação da proposta à sociedade, tenham um pensamento ideológico que simboliza aquilo que as pessoas esperam. E nós estamos abertos ao MDB, ao Podemos, estamos conversando com o presidente Baleia, presidente Renato Abreu, para avançarmos nessa federação, que nós acreditamos que quanto maior ela for, com partidos que coadunam do mesmo pensamento, será melhor para nós termos potencial na representação do nosso país. Essas últimas semanas lá em Brasília está pegando fogo? Não, fogo ainda não, porque começou a chover em Brasília. Fogo estava pegando antes, que era período de seca lá. Mas está indo bem. Eu acho que o momento que o Brasil passou, uma grande eleição democrática, país dividido, manifestações nas ruas dos dois lados, o que significa que a democracia está evoluindo. Que nós precisamos garantir esse espírito democrático, saber ganhar, saber perder, cumprir o seu papel dentro da Constituição e fazer com que o nosso país possa de fato avançar. Quando nós temos uma eleição com tamanha participação da sociedade, é sempre um bom momento para nós fazermos cada vez mais a sociedade se politizar e estar consciente do seu papel como cidadão ao escolher seus representantes. Obrigada, deputado. Eu que agradeço, Gabi. Sempre às ordens, parabéns pelo trabalho. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Guardiã, a cada 30 minutos, você bem informado. Esse foi o deputado federal Alex Manente, do Cidadania. Até mais.